Fala, amigos do Cartaz Cidade, tudo bem com vocês? Hoje, manhã de segunda-feira, gravando aqui um vídeo, depois de acompanharmos o que acontecia no final de semana com a prisão do Roberto Jefferson, e também nos deixa um pouco estarrecido o fato de termos esse tipo de atitude que nós sempre condenamos. Não existe nenhum tipo de justificativa para qualquer tipo de violência contra qualquer segmento da sociedade, principalmente o policial, que estava ali para poder cumprir um mandato judicial. A gente fica lamentando o fato de chegarmos nesse ponto, a gente lamenta muito o fato de a polarização, a judicialização das eleições, o ativismo judicial ter feito com que muitos integrantes da sociedade, um pouco menos favorecidos de controle emocional, tenham chegado aos extremos. Mas nós pedimos encarecidamente que a maior parte da população entenda que essa atitude de minorias, ela é exatamente igual a todo e qualquer tipo de atitude de minoria que nós condenamos também no lado da esquerda, como os antifas, como os black blocs e assim por diante. Então, na verdade, a doença que está assolando a sociedade, ela precisa acabar com o remédio correto. E não adianta você atacar somente os sintomas, você tem que atacar a causa da doença. Então, precisamos voltar ao nosso estado de normalidade, aonde os poderes se respeitem e aonde a lógica seja preservada. Não adianta eu querer coibir, condenar determinados atos de um lado e não coibir e condenar atos similares do outro lado. Não adianta eu querer condenar as atitudes de um cidadão que, com o poder da fala, tem levado algumas pessoas ao sentimento de ódio por um lado ou para o outro, se as atitudes das autoridades, quer seja do executivo, do legislativo ou principalmente do judiciário, estão provocando a sanidade mental da sociedade. Então, que fique muito bem claro que somos totalmente contra qualquer tipo de violência, que utilizemos as palavras, que tenhamos o direito de utilizar as palavras, mas que as palavras sejam bem utilizadas, porque palavras na boca e na mente de uma pessoa que não tem nenhum tipo de escrúpulo é tão peçonhenta, é tão maléfica quanto uma arma na mão de quem não tem escrúpulo. A mesma coisa que a gente vai dizer com relação às armas que estão nas mãos dos bandidos e não nas mãos das autoridades policiais, nós vamos falar também das palavras que estão nas mãos de pessoas que não medem as consequências e falam o que querem. Então nós temos que ter muito cuidado com o que estamos ouvindo e o que nós estamos repassando. Não estou falando em fake news, eu estou falando em discurso de ódio e eu estou falando em manipulação mental. Então fique bem atento para que isso não aconteça com você. Se preserve, se proteja, utilize o escudo do discernimento, ouça todos os lados, mas siga sempre a razão. Sempre com Deus no coração. Tente seguir o seu caminho, escolha um lado, esquerda ou direita, centro, mas tente ser o mais comedido possível na hora de justificar as suas ideias, na hora de explanar os seus pensamentos. Porque da mesma maneira que nós temos os enganadores da fé, nós temos os propagadores do ódio que acabam maculando o pensamento de um certo grupo da sociedade, e isso pode trazer malefícios. Não precisam acreditar em mim, basta simplesmente ver o que está acontecendo. Está parecendo que estamos em um filme de manipulação política, esses filmes futuristas, onde nós temos os enganadores da fé que pegam a parte da sociedade que quer destruir parte do planeta contra o sistema, mas esses filmes acontecem porque nós vivenciamos na sociedade de uma forma real. Então fica a nossa dica aí para que vocês possam ter mais paz, mais juízo, mais Deus no coração. Sigam os seus caminhos, mas tentem entender. Nós não precisamos assimilar
trazer para nossa mente, para nossa alma, para o nosso coração, tudo que se fala por aí. E nós não precisamos disseminar o que essas pessoas estão falando por aí também. Fica a dica para que você tenha a sua própria opinião, com o seu próprio juízo de valor. E não se deixe levar pelos enganadores da fé. Forte abraço e até o próximo vídeo. A melhor comida regional do Vale do São Francisco agora está em um lugar muito mais aconchegante. O tempero e o bom gosto do restaurante Bode Assado Anita estão em um ambiente muito mais agradável, com mais espaço e com as brisas frescas que só o Rio São Francisco e sua vegetação podem nos fornecer. Venha conferir e se deliciar. Restaurante Bode Assado Anita, Avenida Carmela Dutra, Cajueiro, no início da Orla de Juazeiro.